Você já ouviu aquela frase que diz: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve? Essa é a célere frase do gato Cheshire, acho que é assim que se fala, né? De Alice no País das Maravilhas. Quase que falei gato de botas aqui, nada a ver, né? There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. Oi, gente! Eu, assim como você, aposto que você também se sentiu assim ou está se sentindo hoje, mas muitas vezes eu me senti perdida nos meus propósitos, para onde ir, o que fazer, e por isso eu resolvi falar desse assunto com vocês agora, sobre o fim da procrastinação. Quantas vezes nós deixamos para depois aquilo que é tão importante pra gente, não é verdade? Olha, eu já fiz isso muito. E por vários motivos que eu vou conversar com vocês ao longo desses 3 meses. Pois é, essa série ela vai durar 3 meses que a gente vai falar desse assunto que eu acho de extrema importância, porque eu não tinha noção de como eu precisava lidar com isso até descobrir essa palavra. Procrastinação. Procrastinação nada mais é do que deixar para depois aquilo que é importante fazer. É tipo deixar para amanhã o que se pode fazer hoje, né? Aquele famoso ditado. Na verdade, eu acho que isso é algo que todo mundo comete, né? Alguma fase da nossa vida, pelo menos, nós cometemos isso. A gente se influencia muito com a nossa rotina, com a nossa demanda, com coisas que muitas vezes são nossas obrigações, mas a gente não tá nem um pouco afim de fazer e nem fazem parte do nosso propósito de vida, do nosso sonho. Mas o que é realmente importante, o nosso sonho, aquilo que a gente realmente gostaria de ser, isso a gente vai deixando para depois. Sabe, eu sempre tive muito problema em saber o meu propósito de vida. Eu ficava pensando, puxa, o que eu vou ser, né? Se eu gosto de tudo um pouco. Eu gosto de música, de arte, da mente humana, de conhecer pessoas, de ensinar, de falar e de comer. É a parte que eu mais gosto, né? Então, assim, por muitas vezes eu me peguei nessa pergunta, o que fazer da minha vida? Sendo que eu gosto de tudo um pouco, mas eu sei que eu precisava definir um foco. Eu precisava ter algum objetivo definido e claro, porque senão, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E quando a gente não toma a decisão, a própria vida nos impõe. Ou você define as suas metas, ou elas te definirão. Ou o tempo é que vai escolher o que você deve fazer. Imagine o seguinte: você tem 24 horas por dia, certo? Todos nós temos, seja rico, seja pobre, seja qualquer pessoa lá do outro lado do mundo, nós temos as mesmas 24 horas por dia. Então é como se a gente recebesse um crédito, né? Vamos transformar até essas horas em, de repente, minutos. Se eu não me engano, dá 1.200 minutos. Façam as contas aí, vocês colocam no comentário para ver se é isso mesmo. Mas digamos que seja 1.200 minutos que a gente recebe por dia. Desses 1.200 é tipo um crédito, né? Que a gente recebe. É um saldo lá no teu cartão. E esse saldo você tem que gastar no dia. Se você não gastar, você perdeu. E não tem como você... Às vezes você fica negativo, né? Nesse saldo, porque você precisa de mais, mas ok, você vai repor no outro dia. Então, é como se fosse um crédito ali. Você tem esse crédito, esse tanto de minutos, esse tanto de horas, esse tempo você tem por dia, igual todo mundo. E a forma como você vai utilizar é que vai definir a sua vida ao longo do tempo, a sua carreira e tudo que vai acontecer depois. Porque hoje nós estamos vivendo a consequência do nosso eu do lado passado. O que nós fizemos ontem, o que nós determinamos, o que nós decidimos há um tempo atrás, é que está o nosso eu de agora, né? As nossas decisões, como empregos, como o que a gente queria estudar, ou não, ou decidiu não estudar, né? Então, depende de cada um de nós. Mas é engraçado que a gente pensa tão pouco nisso e a gente só sabe deixar para depois. Uma coisa que eu acho muito interessante é que a maioria de nós temos consciência de que um dia nós vamos morrer, certo? Você tem consciência de que você vai morrer um dia? Eu sei que esse meu dia vai chegar para todos nós. E nós precisamos aceitar isso. Só que
A gente vive como se fosse algo eterno. A gente sempre tem muito medo de morrer. Você quer morrer? Aposto que não. Então, a gente tem medo disso. Até mesmo uma pessoa que quer cometer suicídio, ela tem medo da morte. Você sabia disso? Porque, na verdade, esse é um assunto para outra hora, mas a pessoa que é suicida, ela não quer morrer. Ela quer matar a dor dela. Esse é um medo que ele tá no topo de primeiro lugar. Se você falar para todo mundo, assim, né? Qual é o seu maior medo? As pessoas sempre vão falar, medo de morrer. Então, a maioria das pessoas teme a morte, ok? Mas o que a pessoa tá fazendo para viver melhor? Isso que é uma coisa que me intriga muitas vezes. E eu li um livro recentemente que diz A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Parece meio mórbido o título, né? Mas ele é muito interessante. É da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é uma médica que ela tratava de pacientes que estavam na fase final da vida, estavam realmente quase à beira da morte. E nesse momento ela descobriu que as pessoas que mais tinham vontade de viver e mais realizavam os seus sonhos são aquelas pessoas que estão à beira da morte. Olha que interessante, quando a gente pensa, pô, eu vou morrer daqui a um ano, a gente para e pensa, eu tenho que fazer desse o meu melhor ano, porque ele vai ser o último. E nisso ela se apega nessa força e realmente ela vive intensamente aquele melhor ano. Mas por que a gente não faz isso enquanto a gente está em vida? Sabe, a gente procrastina demais o nosso tempo, a gente procrastina demais os nossos sonhos e a gente sempre vai deixando para depois algo que deveria ser o primeiro da nossa lista. Em primeiro lugar, nós viemos para esse mundo para cumprir o nosso propósito. E se nós não estamos cumprindo o nosso propósito, algo está de errado e a gente precisa rever os nossos conceitos, senão nós estamos sendo engolidos pelo tempo, engolidos pelo dia, pelos afazeres. E quando a gente vê, já passou-se anos e de repente a gente não cumpriu aqueles nossos sonhos. Mas para a gente acabar com essa frustração, para a gente acabar com essa dor, com essa tristeza de a gente não conseguir ser aquilo que a gente realmente gostaria de ser, eu quero apresentar essa série para vocês, que é o fim da procrastinação. Então eu quero que você, né, acompanhe aí. A gente vai ter uma vez por semana durante 3 meses e vai ter desafios. Vou colocar testes para vocês, vou colocar metas e a gente vai fazer juntos coisas que deram certo comigo, coisas que foram comprovadas pela ciência, porque, gente, eu gosto muito de trazer isso, né? Eu gosto muito de trazer dados que a ciência já provou que realmente é isso mesmo, pesquisas que funcionaram. Então eu gosto muito de trazer esse tipo de conteúdo também. E nisso a gente vai trabalhar juntos para que a gente se livre da procrastinação e realize os nossos sonhos e que a gente possa ser a nossa melhor versão. Tamo junto? Então dá um joinha aí, já se inscreve, já compartilha também. Vamos espalhar essa novidade boa, esse desafio que é pra gente se unir para sermos pessoas melhores, tá? Tem uma estatística da Sociedade de Coaching da América Latina que diz que 96% dos brasileiros, ou seja, a maioria das pessoas, né? 96% dos brasileiros não estipulam metas, não colocam metas de curto, médio, longo prazo do que fazer da vida. O seu dia, sua rotina simplesmente é deixa a vida me levar e não colocam metas. Desses 4%, que são os únicos, né, que colocam metas, ou seja, a minoria da minoria, né? Desses, os 4%, que são os únicos que colocam metas, não conseguem cumprir. Somente 8% deles é que conseguem cumprir. Mas se é tão raro assim, então por que você acha que eu vou conseguir? A gente precisa estar no caminho, mas a gente precisa estar no caminho certo. Senão, a gente realmente não vai chegar a lugar nenhum, como o gato Cheshire disse, qualquer caminho serve. Então, o que a gente precisa é estar em movimento. Quando a gente deixa de cumprir as nossas metas, elas nos engolem, o tempo nos engole e a gente acaba ficando no negativo, lá no nosso cartãozinho, todos os dias, e a gente não consegue nem gastar ele direito
né, nem fazer uma boa compra com o nosso cartão do tempo. Tem um filme muito interessante que ele se chama... eu já lembro o nome, eu vou colocar aqui, tá? E esse filme, ele fala muito sobre isso, sobre o ladrão do tempo, sobre... É uma ficção, né? Mas, assim, ele é fantástico. Eu já assisti, assim, umas 10 vezes, assim, porque, sabe aquela lista de filmes preferidos? Esse é um deles, assim. É engraçado que a gente pensa, às vezes, em desperdício de água, em desperdício de energia, em meio ambiente, em tudo mais. Ok, a gente tá certíssimo, né, gente? Vamos economizar, vamos... Mas a gente não para pensar, tô desperdiçando meu tempo. Puxa, eu tô aqui à toa na rede social, sei lá, e tô desperdiçando meu tempo. A gente não para pensar isso, sabe? Uma das coisas que eu comecei a fazer, que vai ser a primeira dica que eu quero passar para vocês nesse período, é estipular tempos para as coisas que você tem que fazer. Esses dias eu comecei a fazer assim, vou estipular um tempo que eu vou ficar no WhatsApp, vou estipular um tempo que eu vou ficar no Instagram, e a gente tem muitos grupos e tal no WhatsApp, né? Então às vezes a gente fica lá entretido, daí você já acaba comentando, daí já vem outra conversa, e é gostoso, é algo legal, e eu acho que tá tudo bem a gente fazer isso, desde que seja algo aí que, né, que nos faça bem, né, que não seja ficar brigando, né, nos grupos, mas que seja uma boa conversa, eu acho que é muito bom. E muitas vezes as pessoas têm como perda de tempo certas amizades até. Vai sair com os amigos, vai ficar perdendo tempo e tal. Eu acho que isso é uma das melhores coisas que a gente pode gastar o nosso tempo. Realmente é ter amigos, é ter esse convívio. Mas tudo que é demais estraga. Então a gente tem que estipular. É legal ficar lá conversando com amigos, é legal ficar na rede social. Isso faz bem, e se isso faz bem pra gente, tá tudo bem fazer. Sabe? Eu me culpava muito com isso. Eu ficava pensando assim, puxa, eu não posso ficar nas redes sociais, tô ficando demais, tem que parar. E ficava me pressionando. Daí eu chegava a fazer o jejum de redes sociais que eu fazia, né? Eu pegava e via que quando eu tava muito tempo em Facebook, muito tempo em Instagram, muito tempo assim, eu pegava e cancelava minha conta, assim. Eu já fiz isso várias vezes. Ou eu desinstalava o aplicativo do celular. Outra estratégia que eu já fiz muito. Hoje em dia, o que que eu faço? Que eu acho que dá muito mais certo. Porque eu penso assim, se isso te faz bem, tudo bem você parar esse tempo. Eu me culpava demais em assistir uma série no Netflix. Eu me culpava. Porque eu falava assim, não, isso é perda de tempo. Peraí, mas se eu gosto, se me dá prazer, está fazendo bem pra mim, por que que isso é perda de tempo? Não é perda de tempo. É gostoso, é prazeroso pra mim. O que é perda de tempo é se eu ficar demais nisso. Aí até que eu comecei a cronometrar meu tempo e colocar coisas também que são prazerosas pra mim, que são as minhas recompensas. Hoje, se o meu dia foi produtivo, se ele foi bom, eu mereço assistir uns 2 capítulos da minha série. Assim, a gente precisa começar a se conhecer, a entender o nosso eu, o nosso jeito, a nossa rotina. Cada um tem a sua, cada um tem um jeito, cada um tem uma maneira de trabalhar diferente. Eu penso dessa forma, que é o que tem dado certo comigo. Eu estipulo tempos. Outra coisa que eu faço, colocar no relógio despertador mesmo. Eu coloco para despertar o que eu tenho que fazer. Por exemplo, assim, tô aqui com vocês, né, gravando esse vídeo. O meu celular, ele tá para despertar daqui a pouco, tá? Porque eu tenho outra meta para ser cumprida, outra coisa que eu preciso fazer, seja fazer uma compra no mercado, seja eu precisar ir trabalhar, seja eu ir para aula, ou seja eu buscar os meus filhos. Então eu estipulo tempo para tudo. Daí a gente fala assim: mas eu não gosto de rotina, eu gosto de ser livre e viver sem rotina. Engano seu. Porque todos nós temos rotina, você que não tá percebendo. Você tem a rotina de dormir mais tarde, muitas vezes. Essa não deixa de ser a sua rotina. Voltando a falar daquela nossa estatística, lembra que eu falei para vocês? 96% dos brasileiros procrastinam, não fazem as suas metas, não cumprem com seus objetivos. Desses 4%, somente 8% deles é que conseguem realizar as suas metas. Ou seja, gente, é o mínimo do mínimo, né? Muito pequeno mesmo o número de pessoas que conseguem fazer metas e cumprir com elas. Ok,
Então agora vamos pensar em você. Você tá nos 96% que não fazem suas metas, ou você tá naqueles outros por cento que não, até fazem, mas não conseguem cumprir com elas? Comenta aqui pra mim, em que porcentagem você está? Pois é. Agora eu quero te falar, independente se você está na fase de que não consegue fazer metas e não consegue cumprir, independente de qual fase você está, os dois maiores motivos que a gente não consegue fazer isso são a má gestão do tempo e a falta de planejamento. Na verdade, os dois ali estão interligados, né? A má gestão do tempo é pela falta de planejamento e pela falta de cumprir. Vou confessar para vocês que uma coisa que eu já fiz muito é comprar agendas e colocar metas e colocar prazos em todos os dias, em todos os momentos, e de repente eu não consigo cumprir. É uma luta diária, porque olha, gente, é difícil você achar uma pessoa que tem uma característica ser disciplinado e cumprir todas as suas metas sempre. Porque nosso próprio organismo, nosso eu, ele tem a tendência de sempre ir para o caminho mais fácil, para o que é mais prazeroso para nós. A primeira coisa que você precisa se livrar é da culpa de não ter conseguido realizar suas metas até hoje. Olhar para trás e falar assim: puxa, eu não consegui realizar isso como eu queria, mas independente do que aconteceu no passado, hoje eu tenho vida, hoje eu posso começar de novo, recomeçar. Recomece quantas vezes forem necessários, mas a gente precisa estar em movimento. Se a gente não estiver em movimento, sabe, se há anos atrás eu não tivesse tocado violino na minha vida, mas pelo fato de eu ter estado em movimento, hoje eu posso falar: eu não quero ser uma violinista, mas um dia eu quis. E um dia eu descobri isso, o quê? Tocando violino. Sou tão nova assim, né? Então, na minha época não tinha muitas gravações, né? O fato é que nós precisamos estar em movimento. Eu não tenho certeza do que eu quero da minha vida. Mas o que você quer hoje? Talvez você mude de ideia daqui um ano, daqui um mês. Mas tudo bem, você está tentando, você está se descobrindo. E cada nova descoberta que nós fazemos, cada coisa que nós fazemos de novo, cada coisa que nós estamos ali tentando, é um aprendizado. E o aprendizado ninguém tira da gente. É em movimento que a gente vai descobrir o que nós realmente devemos fazer. Eu lembro que teve um tempo que eu fiquei muito frustrada o que deveria fazer. E eu ficava pedindo nas minhas orações. Eu falava: Deus, por favor, me responda. Qual é o meu propósito? Para que eu vim neste mundo? E eu ficava aflita com aquilo, sabe? Até que um dia Deus falou muito forte comigo, falando: faça o que está nas suas mãos. Faça o que você tem que fazer hoje, faça aquilo que acende o seu coração. E sabe, quando eu percebi isso, eu comecei a fazer coisas que muitas vezes não tinham nada a ver comigo naquele momento, hoje, né, na verdade, mas para aquele momento serviu e eu estava em movimento. E isso fez com que eu descobrisse o que era e o que não era para mim. E hoje eu ainda estou em movimento, eu não sei de tudo. Hoje eu estou aqui falando com vocês, ok, mas eu não sei o que será do meu amanhã, eu não sei se realmente isso é para mim, eu não sei, e a gente nunca vai saber. A gente só vai saber tentando. Então muitas vezes a gente fica tão preso nesse propósito, qual é o meu propósito, o que eu devo fazer. A gente espera assim que venha uma luz assim profunda e fala: você vai ser pintor. Olha, é isso, você vai fazer os desenhos mais lindos deste mundo, você vai ser pintor. Mas, cara, como é que você vai ser pintor se você nem sabe pegar no pincel? Então, você quer ser? Acende teu coração isso. Comece a fazer um curso, comece a comprar objetos de pintura. Sabe, eu acho muito engraçado, porque eu já fiz tanta coisa na minha vida. Já mexi com bijuteria, já mexi com artes, com bordados, com crochê, com tricô. Eu vendia essas coisas, eu mexi com design. Gente, é uma loucura, assim. Já fiz de tudo um pouco. Um momento que eu falei assim: puxa vida, então quer dizer que eu não sirvo pra nada? Porque eu fui fazer tudo isso e hoje em dia eu ainda tô em busca do meu propósito. Mas na verdade, hoje eu penso diferente. Uau,
eu consegui fazer várias coisas e eu descobri o que não era para mim. É como Thomas Edison uma vez disse, gente, vocês têm noção disso? 1000 tentativas. Dessas 1000 tentativas frustradas que ele conseguiu inventar a lâmpada. E ao invés dele olhar para o passado dele e se arrepender de tudo aquilo, ele simplesmente falou: bom, eu descobri 1000 maneiras de como não inventar uma lâmpada. Simples assim. E isso só agregou conhecimento para ele, para que ele finalmente conseguisse ser o grande inventor da lâmpada, que, gente, é algo maravilhoso, né, que faz parte da nossa vida, no nosso dia a dia. Obrigado, Thomas Edison, por não ter desistido. Então, gente, é assim mesmo. A gente às vezes vai se frustrar, a gente vai descobrir que aquilo não era pra gente. Às vezes a gente vai fazer cursos errados, seguir carreiras erradas, mudar, se reinventar, recomeçar, mas tá tudo bem. É o ser humano. O importa é que você descobriu várias maneiras de que não é pra você, de que isso não é pra você, e bola pra frente. Vamos agora seguir com o que realmente você quer fazer. Então pense naquilo que arde o seu coração hoje. Talvez o que arde o seu coração hoje não é o que vai arder daqui a alguns anos. De repente, daqui a alguns anos você vai mudar de ideia, mas tá tudo bem. O importante é a gente estar em movimento. Então lembre-se disso e esteja comigo aí nessas próximas semanas. A gente vai ter desafios para enfrentar e o primeiro desafio que eu quero deixar hoje é você compartilhar essa mensagem com outras pessoas, para que você convide pelo menos uma pessoa a fazer parte desse fim da procrastinação também, junto com você. Deixa aqui seu comentário, aquilo que você de repente gostaria que tivesse aqui no canal também, que a gente conversasse. E vamos lá, vamos juntos aí. Lá no Instagram a gente sempre vai estar conversando sobre isso também. Então, vamos juntos aí em movimento, porque desistir não é uma opção. Recomeçar sim, mas desistir não.